Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à 17ª semana Rede Pedagógica. Estamos aqui na abertura e com um super mini curso com o professor Frederico Bertolini, que vocês podem chamar de Fred Bertolini, ele que é da Universidade de Brasília, do Instituto de Ciência Política, o IPOL. Bem bacana mesmo esse mini curso com o professor Frederico Bertolini. Você que não se inscreveu, basta entrar em www.redepedagogica.com.br e fazer a sua inscrição. Quero mandar aqui um abraço para a galera que está participando, muita gente mesmo. Por exemplo, a Ivani com Y Rodrigues, a Mércia e também, olha só, Code Michele, tem também a Gabriela de Oliveira 609, olha só, um montão de gente aqui entrando, a Silene Lopes 75, Edenilza Cabral, Aline Nunes Lima 82, Giselma, Dulce.Tony, um montão de gente, né? E eu já vou aqui introduzindo o professor Fred Bertolini para fazer aqui conosco essa terceira live do minicurso Cidadania na... Fred Bertolini estudou na Universidade de Nova York, uma das mais conceituadas do mundo, e com um cientista político que é referência. Tudo bem, Fred? Tudo bom. Estou aqui falando bem de você. Estou falando mal. Quando a gente está falando mal de alguém, a pessoa chega e você, nossa. Eu cheguei na hora boa, né? Mas não foi o caso, não, Fred. Olha só, eu estava falando aqui do Adam Chevosky. Eu estou com 3 livros dele aqui, ó, gente. O professor Fred Bertolini estudou lá na Universidade de Nova York com o Adam Chevosky, que é uma referência no mundo todo em ciência política. Olha que bacana. Fred, eu já queria começar te pedindo para comentar um pouco sobre a sua experiência na Universidade de Nova York com Adam Chevosky. Foi super importante, né? Eu passei um período lá, assim, uma oportunidade, em primeiro lugar, de conhecer um contexto diferente do ponto de vista acadêmico, né? E ter contato com essa figura marcante, assim, um polonês mais baixinho que eu, mas é de fato brilhante, assim. Ele estudou, provavelmente o maior especialista em transições para a democracia, né? Ele estuda a extensão do sufrágio, estuda aspectos formais da ciência política, estuda instituições. Tem um texto muito, muito legal dele, está até traduzido para português, A Última Instância, e um outro texto que chama Institutions Matter. Esse eu acho que não sei se tem tradução para português, mas é muito legal porque é um texto onde ele explora por que em alguns lugares as instituições funcionam melhor, em outros não. Ou seja, por que em alguns lugares as regras do jogo são cumpridas e em outros lugares as regras do jogo não são cumpridas. Aí ele tem uma anedota que é super interessante, que ele fala sobre uma situação em que existe uma eleição muito apertada, né? Muito competitiva, com acusações de fraude de ambos os lados. E o candidato, a disputa ela vai para a Suprema Corte e o candidato com alegadamente menos votos acaba sendo o declarado vencedor, né? Num outro contexto, acontece a mesma coisa, né? Só que nesse outro contexto é ainda pior, porque a Suprema Corte tem membros indicados pelo pai do candidato que acabou saindo vencedor, tendo menos votos. E ele fala que numa situação, as pessoas... houve 30 mil mortes, que Costa Rica, 1959. Né? Em outra situação, e aí é interessante que ele vai contando a história, mas que país é esse? Que país é esse? E ele fala, o outro país são os Estados Unidos, Al Gore contra Bush. Né?
a Suprema Corte cancelou lá alguns votos da Flórida. O candidato que acabou tendo mais votos não foi exatamente quem levou. E, inclusive, a Suprema Corte tinha 2 membros, se não me engano, nomeados pelo Bush pai, né, que deu a vitória para o Bush filho. E, nesse contexto, as pessoas elas foram para suas casas dirigindo suas SUVs, né, cuidar dos seus jardins. E aí ele pergunta por que as pessoas fizeram isso, e a resposta é que elas fizeram isso porque elas tinham SUVs e tinham jardins. Então é uma discussão bem interessante sobre o quanto que as condições materiais e objetivas elas são importantes para esse cumprimento também das regras do jogo, né? E que às vezes alguns contextos se veem em situações meio atávicas porque eles não têm essas condições materiais objetivas e aí você espera que com instituições leva a instituição para lá e que as coisas vão funcionar e as coisas continuam não funcionando. Enfim, essa anedota é uma anedota que talvez resuma um pouco a minha experiência lá sobre o aprendizado, sobre a reflexão em relação a esses temas difíceis, né? Porque assim, pensar, poxa, por que a regra vale num lugar e no outro o pessoal se matou, né? 30 mil mortes. E por que no outro as pessoas aceitaram? Né? Parece absurdo, mas as pessoas aceitaram. E no fim é porque as pessoas acreditam na democracia. Mas por que elas acreditam na democracia? Por que elas não ligaram, não se importaram com isso? Né? Elas não se importaram com isso porque elas tinham outras coisas para se importar. Elas tinham condições materiais objetivas muito melhores. Bem bacana. O pessoal está preocupado aí com os títulos dos livros. Não se preocupem, gente, está saindo espelhado mesmo. Está espelhado, né? Mas depois também tem inglês, né? Então dificulta um pouco mais. Mas nós vamos colocar na plataforma, tá, gente? O print desses livros, uma foto dos livros, para vocês poderem dar uma olhada, tá joia? Esse vermelhinho é um dos últimos, né? E é super interessante esse livro também, porque ele vai um pouco na contramão daquela literatura do Levitsky. O Levitsky ficou muito famoso, que é Como as Democracias Morrem, né? E o Adam ele vai por um outro caminho. Ele não deixa de se preocupar com o estado das coisas no mundo, né? Mas ele mostra que não, assim, a coisa é bem menos pior do que o Levitsky está colocando. Ele comenta assim que o Levitsky a tese do Levitsky é boa para vender livro, mas não é tão boa do ponto de vista da formalidade e do rigor da ciência política. Então ele mostra que as democracias elas têm um problema associado às promessas que elas fazem, né? Promessas não cumpridas da democracia, mas que essas promessas não cumpridas elas vêm no esteio de outras muitas promessas que são cumpridas e de mais estabilidade do que instabilidade. Como eu falei na live anterior, o trabalho dele ele mostra que um ano a mais de democracia aumenta em 5% a chance de continuar sendo uma democracia. E não o contrário. Então, sim, a gente passou por um processo aí complicado, né? E sustentamos uma democracia, né? Sustentamos aqui o processo. Quem ganhou aquele tripé que ele fala, né? Incerteza ex ante, certeza ex pós e repetibilidade do jogo. Então, a gente não sabia quem ia ganhar, foi super apertado. Quem ganhou assumiu e a gente sabe, tem certeza que daqui a 4, na verdade não 4 anos, daqui a 2 anos agora, daqui a 2 anos a gente vai ter novas eleições para presidente, onde o grupo político que perdeu pode ganhar. Né? Como foi o que aconteceu no evento anterior. Então, isso é um sinal de robustez da nossa democracia. Não significa que não tenha ali uma tensão, mas é um sinal de robustez da nossa democracia. É verdade. Nós estamos aqui, pessoal, com Fred Bertolini, professor da Universidade de Brasília, doutor pela FGV e Universidade de Nova York, uma pessoa com um currículo realmente impecável e também com uma carreira e com experiência impecável. Inclusive, nos chamou muita atenção a biografia do Fred, porque ele tem uma atuação muito forte com projetos sociais. E a rede pedagógica é um projeto social. Fala um pouquinho para a gente, Fred, da sua experiência com projetos sociais. Meu primeiro dia de trabalho foi, quem for do Rio de Janeiro aí deve conhecer, foi em Parada de Lucas. O meu segundo dia de trabalho foi em Vigário Geral.
na época, tinha um lugar, é até pesado falar assim, mas que a gente chama de faixa de Gaza, que é um espaço ali em que a gente não pode passar de um lugar para o outro. As pessoas nem podiam muito saber que eu trabalhava tanto ali em Parada de Lucas quanto em Vigário Geral, né? Então, eu já cheguei como estagiário ainda, tendo contato ali com uma realidade muito dura, né? E com uma realidade social de bastante vulnerabilidade, bastante fragilidade ali, né? E eu acabei me interessando muito, me apaixonando por essa dimensão mais ativa, mais de intervenção social, de fato mesmo. Então, prestava serviço para a prefeitura lá, parte de uma ONG, como estagiário, e acabei sendo efetivado e convidado para coordenar o ProJovem depois de um tempo. Então, eu acho que eu fiz a maior parte da minha carreira dentro de projetos dentro do ProJovem, que foi em 2005 que começou, né? Então, acompanhei toda a fase ali do ProJovem como experimental. Para quem se lembra, para quem não se lembra, o ProJovem era o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, era uma iniciativa do Ministério da Educação que tinha o objetivo de garantir para jovens de 18 a 24 anos, a conclusão do ensino fundamental. Então, a ideia era corrigir um problema de distorção de seriedade, né? Nem sei se a gente ainda usa esse termo, mas, enfim, era um problema de pessoas que não tinham concluído o ensino fundamental, mas já teriam idade para tê-lo feito. Então, a ideia era promover aí esse processo de inclusão com uma formação profissional também. Era um programa bastante complexo, porque ele, ao mesmo tempo, procurava trabalhar a educação formal, né, para completar o ensino fundamental e também garantir uma formação profissional, uma formação profissional inicial, que eram 360 horas, e também o nível educacional de quem estava participando não permitia que fosse um curso técnico, né? Então, era um curso de iniciação realmente profissional e tinha uma parte de intervenção na comunidade, uma parte que a gente chamava de ação comunitária. Então, era composto por esse tripé. O programa era um programa bem interessante, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. E depois ele foi remodelado ali, salvo engano, em 2009, não tenho certeza. 2009, 2007, não lembro direito, mas o programa foi remodelado. Aí criaram um ProJovem Urbano, ProJovem Campo, ProJovem Trabalhador. Mas eu trabalhei essencialmente no ProJovem original. E depois a vida foi me levando para outros caminhos aí. Acabei seguindo carreira acadêmica. Eu tinha sempre essa pretensão, né, de fazer, de qualificar um pouco a minha intervenção. Então, sempre queria ter a minha intervenção, mas um passo também reflexivo sobre ela. Então, aí fiz mestrado. Aí depois acabei entrando no doutorado e do doutorado no doutorado você acaba assim, tendo que decidir, né, entre seguir uma carreira mais acadêmica ou não. Então eu acabei seguindo essa carreira acadêmica, mas sempre com o pé nessas atividades mais de intervenção, mais práticas, né? Fui para Brasília para trabalhar na Codeplan, nem foi para trabalhar no UNB. Apareceu o concurso, eu fiz o concurso para professor no UNB e cá estou. Na verdade, lá estou, porque eu não estou em Brasília nesse momento. Mas foi mais ou menos assim, entendeu? Eu sempre com essa atenção para os projetos sociais, mas tentando qualificar um pouco mais a minha formação e a minha reflexão. Eu queria ter uma intervenção mais qualificada, ou o mais qualificada possível, né? E acabou que eu virei professor, né? Essa coisa me transformou em professor, talvez, de alguma maneira. Interessante, porque aqui na rede pedagógica está todo mundo em busca, especialmente eu também, viu, Fred, de uma intervenção mais qualificada, né? Então você veja, professores de criança, educação infantil, anos iniciais, né? Educadores de todos os naipes aqui estudando com vocês, estudando Adam Przewoski, né? Estudando assim, assuntos realmente muito profundos. Já estudamos aqui liderança com Oscar Motomura. Já estudamos esporte com Oscar Schmidt, já estudamos aqui, né, vida saudável com Márcio Atala, música com o Mundo Bita, a palavra cantada, que realmente é bem eclética aqui a rede pedagógica, né, sempre buscando conhecimento. E eu gostaria de falar com você sobre transformação, né, porque a política é transformação. E até lembrando, Fred, o seguinte, que lá na Grécia Antiga, que você já referiu aqui na live anterior,
nós tínhamos a filosofia, né, como a ciência daquela época, né, como uma meta-ciência. É interessante porque outros autores, como Durkheim, por exemplo, vão dizer o seguinte, olha, lá no início, a ciência estava dentro da religião, a religião que exprimia o mundo, né? E na Grécia, então, era a filosofia, uma filosofia, na verdade, mais abrangente. E essa filosofia, uma parte dela se especializou para estudar a política, né? A gente até chamava, né, não tanto tempo assim atrás, a ciência política de filosofia política, não é mesmo? Mas fala para a gente, Fred, qual que é a ligação que existe entre filosofia e a política? Nossa, pergunta difícil, né? Que foi lá atrás, é isso. Então, ainda existe dentro da ciência política esse ramo da filosofia política, que se distingue basicamente do que é ciência política por essa conjunção que existe na ciência política de procurar explicar os fatos usando metodologia, né? Então, a filosofia política, ela não necessariamente é questionável, né? Ela não tem essa índole de se propor a ser necessariamente questionada. É um outro conjunto de ferramentas que você tem para trabalhar. E aí a ideia não é propor nada testável, nada empiricamente testável, mas é propor um conjunto de ideias que vai suscitar esse debate, que vai suscitar uma discussão. Não é exatamente a minha área dentro da ciência política, nem é a área, por exemplo, do Adam, né? Eu trabalho mais com o que a gente chama de ciência política mesmo, que é um pedaço desses estudos da política que se propõe a estudar o real, usando métodos apropriados para isso. Né? Então, especialmente, eu faço bastante pesquisa quantitativa. E eu acabei fazendo pesquisa, assim, não tenho nenhuma primazia da pesquisa quantitativa sobre a qualitativa. Na verdade, foi uma coisa que acabou me levando também. Mas dentro da pesquisa quantitativa, a gente olha para o real, a gente tem um conjunto de ideias sobre aquele real e a gente testa aquilo na prática, né? Então, eu posso ter uma ideia, por exemplo, o brasileiro, a conversa que a gente teve antes, tem um problema nas escolas que é um problema de não entender, de não ter uma boa formação política e não ter um bom debate público. Eu posso ter essa percepção, né? Dentro da filosofia política, eu posso discutir essa percepção. Numa área mais de ciência política que se preocupa com o empírico, o que eu vou fazer? Eu vou lá na ICCS, vou ter um instrumento para mensurar e vou tentar entender se aquela minha ideia se verifica no concreto, né? Se verifica no questionário lá respondido, né? Ou seja, eu tenho um instrumento para mensuração, para observar a realidade e fazer inferência sobre essa realidade, né? A filosofia política ela não tem essa pretensão, né? A conexão dela com o real é diferente, né? A conexão dela com o fenômeno político é diferente. Mas ela também faz parte ali do conjunto, ela está ali na fronteira, às vezes, entre a tal da filosofia e a tal da ciência política. Né? Então, muitos departamentos têm uma área de filosofia política, né? Uma área de filosofia política em que as discussões são um pouco diferentes. Eles não estão preocupados com esse aspecto mais empírico, normalmente, né? Assim, claro que alguns podem estar, mas não é uma, assim, não precisa ser uma preocupação. Ao passo que dentro da ciência política do ramo ao qual eu adiro, sim, é uma preocupação total. Se você fala para mim que o brasileiro é tal coisa, eu posso falar, eu concordo contigo, só que é o dado. Eu quero dado para a gente poder falar disso, entendeu? É uma preocupação diferente. Que é isso, é uma preocupação assim. Se eu, como cientista, eu estou muito preocupado. Eu não deixo de ter as ideias, ou seja, a teoria, eu não posso me afastar da teoria. Eu tenho que ter a teoria. Mas essa teoria, para mim, ela só funciona se tiver algum lastro no real. Ou se eu puder olhar para o real e verificar se aquelas minhas ideias estão batendo ou não estão batendo com o que acontece. Bem legal, gente. Estamos aqui com o Fred Bertolini, da Universidade de Brasília,
nesse mini curso Cidadania na Escola. Eu Ó, fiz... e uma dessas está atualmente com a religião. Por quê? Porque a religião ela está explicando o mundo a partir de elementos mágicos, né? Quando eu digo mágico, o que significa? É um mistério. As pessoas que são cristãs, elas sabem que a Santíssima Trindade é um mistério. Na ciência não existe mistério. Não pode existir mistério na ciência, entendeu? Não há nada na ciência que não possa ser explicado. E aí cada uma tem os seus limites, né? A religião, evidentemente, tem limites para explicar alguns fenômenos, enquanto que a ciência também tem os limites dela para explicar alguns fenômenos. Tem uma frase que eu acho legal que é do Neil deGrasse Tyson, é um físico americano, né, um físico estadunidense, e ele fala um pouco sobre o Deus das lacunas. Então, que é complicado quando você começa a colocar a sua fé nas lacunas que a ciência não explica. Porque o problema é que a ciência cada vez explica mais coisas. Então, talvez você devesse posicionar a sua fé em outro elemento. Não abandonar de jeito nenhum a sua fé, mas em outro elemento que não sejam essas lacunas, porque essas lacunas estão sendo supridas pela ciência. Ou seja, a religião cabe isso, cabe o mistério, cabe o insondável. E para a ciência não cabe o insondável. Ah, muito bacana, gente. Nós estamos aqui com Fred Bertolini, mini curso Cidadania na Escola. Se nós voltarmos aí coisa de 3.000 anos, vamos ter ali então a religião, né? Ali dentro da religião, esse pensamento metafísico, né? Essa falta de compromisso com a verificação, com esse princípio da falsificação do teste, né? Da prova, de que tanto gosta o professor Fred. Lá por volta do século V, nós tivemos, antes de Cristo, tivemos lá o auge, né, da Grécia clássica, e a filosofia surge dando um passo, né, para dentro da realidade, mas sem essa questão da metodologia, né, professor Fred? A filosofia partia de uma pergunta essencial, e a tentativa aqui é fazer o link entre política, escola e educação, professor. Porque a filosofia partia de uma pergunta: quem eu sou? Né? Para onde eu vou? Né? É muito interessante que a filosofia parte dessas perguntas, né, essenciais, mas a filosofia vai se diferenciando e dá origem à ciência. Né? A filosofia ela é a base do pensamento científico, né, que tem aqui o professor, né, Fred Bertolini como um grande prócer, como uma grande referência do pensamento científico. É muito importante a gente ver como as coisas vão se desenvolvendo e vão se diferenciando para a gente entender o link entre as coisas, né? Até trouxe aqui um livro, professor, esse livro aqui, que eu acho que é bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, do Platão, que é dessa época que eu falei da filosofia, né? Aqui ele começa, né, a pensar o seguinte, olha, então a filosofia busca compreender o mundo, né? Como que é o mundo, né? Para onde que eu vou e tudo mais. E aqui dentro começa a surgir a política, que é o quê? Como eu consigo transformar esse mundo, não é mesmo, professor? Transformar esse mundo em algo melhor. Porque quando você fala, não, eu busquei fazer uma intervenção mais qualificada, isso é o quê? Política, professor? Com toda certeza é política. E é interessante essa coisa de conectar a política com a filosofia, porque ela não encontra limite no real, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho, o meu trabalho que é essencialmente empírico, sobre o que eu falo? Eu só tenho como falar sobre o que é. Mas o que está limitado às coisas que são. Ou seja, eu não estou falando do que poderia ser. Né? Então, esse processo de transformação, de intervenção, a partir justamente a força motriz é outra, né? É A força interessante, motriz né? é o que não é ainda, né? A Constituição. E tem outras, assim, é interessante porque tem outras epistemologias, né? Que talvez se aproximem um pouco mais disso, ou seja, que sejam mais propositivas, sejam mais que suponham uma maior intervenção. Quem trabalha com teoria crítica sabe disso, né?
de novo, eu não trabalho com teoria crítica, mas os meus colegas que trabalham com teoria crítica, eles invertem um pouco essa lógica do teoria e prática, ou seja, a ideia de que teoria não são as coisas como deveria ser. Teoria são as coisas como são e a prática são as coisas como deveriam ser. Então, é um espaço de intervenção, um espaço que a gente chama mais normativo, né, da política. A filosofia tem essa dimensão mais normativa também, né? Essa ideia de, a partir da compreensão, ter um espaço de transformação, né? Agora, também, a vertente a qual eu adiro mais, a qual eu sou mais afinizado, ela não impede o espaço de ação, né? Ela não impede a coisa mais que a gente chama de positiva, ou seja, mais quem está em relações internacionais lá são os realistas, é o pessoal que fala, ó, o mundo é assim e vamos entender esse mundo assim. Não implica, não significa que não possa ser transformado, que não possa ser mudado, né? Sem esse dado do concreto, a gente também perde o fio do que a gente pode fazer. Então, eu sempre dentro dessa proposta de me qualificar mais, por que eu queria qualificar mais? Por que eu queria entender a realidade? Eu queria entender a realidade para saber se a minha intervenção estava minimamente em linha com o que era necessário, com o que era fundamental ali. Eu entrei em doutorado, eu nem queria fazer tanto ciência política, eu queria fazer políticas públicas. Eu queria trabalhar com avaliação de políticas públicas. Sempre foi muito minha área, assim, a avaliação de políticas públicas. A avaliação de políticas públicas é uma área que é bem quantitativa, é bem formal, bem de modelos matemáticos, mas no fim a ideia é ver como é que as coisas foram para intervir. Então, tem um espaço positivo, mas tem um espaço... Chama positivo, né? Porque a ideia dessa... que está ligada a uma epistemologia mais positivista, por assim dizer. Só não confundir com o positivismo clássico de Comte. Não é exatamente isso, né? É só essa ideia mais de tentar trabalhar com dado concreto, né? Com dado empírico. Então, tem esse espaço do positivo, ele aponta também para o normativo, ele te qualifica para o normativo, ele te permite o normativo, né? Muito bem. Eu quero aqui mandar um oi para Laurinha Garcia Forzan, com underline entre esses nomes aí. Oi para você, ela está pedindo para mandar um oi para ela. Bem interessante, professor, o que você disse. E é interessante também, professor, que no século XVI, XV, XVI, nós tínhamos a noção de soberania, que é algo bem importante. Você fala isso na videoaula, que daqui a pouco será liberada, né, da importância da política, né, como emanação do poder do povo, né, do poder popular. Mas a soberania começa lá com Jean Baudin como algo basicamente da religião. Não é mesmo? Olha, na verdade é o seguinte, pessoal. Deus criou o homem, criou a mulher, aí esse homem teve um filho, foi passando o cetro, e o rei está aqui hoje como referência de Deus no mundo. E ele é soberano, porque ele recebeu esse poder para ditar a lei, para revogar. Olha só que interessante, pessoal. O soberano, naquela época de Jean Baudin, século XVI, XVII, era aquela pessoa ou órgão que tinha autoridade para revogar o direito positivo, né, professor? Você acredita que eu lembro do Jean Baudin? E eu só lembro do Jean Baudin porque eu fiz uma musiquinha quando eu estudei no colégio de aplicação da UERJ, né, no Rio de Janeiro. E eu fiz uma musiquinha quando eu acho que eu estava na 8ª série. Era Jean Baudin, ele achava que Deus era o mandante e os reis soberanos eram seus representantes. Então, sempre vou lembrar do Jean Baudin por causa disso. Mas sim, porque era nessa organização pré-estatal, pré-Estado moderno, né, você não tinha separação de poderes, você não tinha sequer a separação entre o Estado e a figura do monarca, muito menos entre essas figuras e Deus, né? Então, tudo era, sim, era outro tipo de institucionalidade que diferia bastante do que a gente tem hoje como democracia, né? Assim, a ideia de separação de poder, por exemplo, não é cara à ideia desse tipo de monarquia absolutista, né? Nós estamos aqui, professor, porque muita gente pensou, mas será que tem a ver mesmo política com a escola, cidadania com a escola? Nós estamos aqui fazendo essa digressão para mostrar que está tudo muito unido. Professor, depois veio o iluminismo, né?
mais ou menos por aquela época ali, iluminismo, grandes navegações, o surgimento do Estado moderno, um pouquinho antes, mas nessa época também. E eu gostaria que você falasse dos consectários posteriores, né, aqui até com o pleonasmo, que são duas revoluções, e da importância dessas revoluções para a configuração da realidade contemporânea. Primeira, a Revolução Industrial. E segundo, a Revolução Francesa. Porque nós temos hoje política e economia como duas instâncias, né, bem importantes, né, para a configuração da realidade contemporânea, professor. Mas fala um pouquinho para a gente da importância da Revolução Industrial e da Revolução Francesa para a constituição do que nós chamamos hoje de cidadania. É basicamente a combinação aí que o Chevos fala muito, que se conformou na nossa sociedade ocidental, né? Capitalismo mais democracia. Como viver, como sobreviver aí a democracia junto com os aspectos do capitalismo. Porque, de fato, é um sistema que... E eu não estou falando que eu desgosto necessariamente do capitalismo, não. Também não estou falando que eu gosto. A questão é que o elemento concreto dele é que ele garante melhores condições de vida para um conjunto maior de pessoas, só que, no fim, ele também produz muita desigualdade, né? E a democracia tem um aspecto formal, por exemplo, eu falo no vídeo, né? Eleições livres e justas. Essas eleições são livres e justas sob o capitalismo. Então, elas são livres do ponto de vista formal e elas são justas do ponto de vista formal. Justiça significa que eu estou competindo em pé de igualdade com o João Dória, por exemplo. Eu tenho como competir com o João? Não tenho, porque ele tem um capital familiar, financeiro, que torna essa competição muito desigual. Então, essas desigualdades, elas estão no seio da democracia. Só para pontuar o que você estava falando, então, Revolução Industrial, o que ela propicia? Capitalismo, né? No fim, ela transforma o nosso sistema, né? Transforma o sistema ocidental num sistema capitalista. E, a partir da Revolução Francesa, você tem as bases, né, de um sistema de direitos que vai dar origem, no fim, à democracia com separação de poderes, né? E com institucionalidades. Então, essas duas ideias, elas propiciam uma combinação muito forte, que, de novo, tem muitos problemas, porque ela não resolve, a democracia não consegue resolver todos os problemas do capitalismo, mas ela consegue ajudar a resolver alguns. Então, um problema de alocação, por exemplo, um problema alocativo. Quando você tem a extensão do sufrágio para toda a população, o que acontece? Você tem a renda média do eleitor baixando. Isso significa o quê? Que as pessoas mais pobres agora vão ter um voto. Os analfabetos vão ter um voto. Então, os políticos têm que entregar direitos para essas pessoas. É claro que no meio desse caminho tem um monte de dilema aí de ação coletiva, né? Manco Olson já falava. Grupos pequenos, com mais assimetria informacional, com mais recursos, vão conseguir extrair mais do Estado. Grupos maiores, às vezes é contraintuitivo, né? Pô, assim, por que os pobres todos não se juntam e não tomam poder? E qual que é o problema? O problema é que é um conjunto pequeno de recursos do ponto de vista proporcional para cada um e uma comunidade muito grande, muitas pessoas. Elas têm dificuldade de se coordenar para fazer uma ação coletiva, né? Então, o que a democracia garante, no geral? Ela garante que existam pressões para a redistribuição. Significa que vai ter redistribuição plena? Não. Mas democracia, quando mais pobre vota, e o voto dele vale a mesma coisa do que o voto do mais rico, o que acontece é uma pressão para a redistribuição. Quando tem pressão para a redistribuição, a democracia está conseguindo entregar alguma coisa melhor dentro do capitalismo, né? E qual que é o mecanismo que garante isso? É a eleição. É a eleição. Aí tem um monte de outros mecanismos que entram aí nesse jogo para burlar, claro.
né? A gente não pode ter uma visão dissociada da realidade. Então, a democracia é maravilhosa porque vai ter redistribuição. Não, mas a democracia é muito boa porque ela gera pressões redistributivas. Então, gerar pressões redistributivas é um elemento virtuoso. Gerar pressões por direitos. Então, existem direitos em ditaduras? Talvez. Mas eles são sempre uma concessão do ditador, que pode, em algum momento, não conceder. Na democracia, o que acontece se direitos não são concedidos? Ele não é reeleito. Então, ele perde a eleição. É muito arriscado para ele não entregar políticas públicas. Você quer um exemplo interessante disso? Bolsa Família. Né? O grupo político que estava anteriormente no poder, ele tinha um discurso no início do mandato muito contrário ao Bolsa Família. Ele terminou o mandato subindo o valor, mudando de nome, porque, evidentemente, tem uma questão política, a gente chama de policy label, ou seja, label, gente, rótulozinho, etiqueta de política. Etiqueta de política. Virou Auxílio Brasil, tinha uma etiqueta de política. Bolsa Família tem outra etiqueta de política. Mas ambos são concessões, ambos são direitos garantidos, transferência de renda para os mais pobres. Aí você vai falar assim, mas o ideal é que ninguém precisasse. Óbvio que o ideal é que ninguém precisasse, mas as pessoas precisam ainda. Né? O ideal é que tivesse sempre porta de saída. O Bolsa Família é um programa até muito bom, assim, e quem não conhece o Bolsa Família, vale bastante entrar na literatura. Ele é um programa dos mais avaliados do Brasil. Né? Ele é dos mais avaliados. Então, o que não falta é a avaliação sobre o Bolsa Família. E lá dá para ver o que tem efeito, o que não tem efeito. E aí a gente pode ver que esse tipo de concessão, esse tipo de benefício, ele só existe porque ele se tornou uma crença ali fundamental por inclusão, da qual nenhum governante consegue desviar. A ameaça nas eleições anteriores e nas outras eleições vai acabar, não sei quem vai acabar com o Bolsa Família, não sei quem vai acabar com o Bolsa Família. E aí a gente não pode falar assim, puxa, então a pessoa depende de Bolsa Família e vai votar por causa disso? Infelizmente, no nosso contexto de profunda pobreza e desigualdade, o agora demanda isso. Então, você não pode condenar a pessoa por, Não. O que a gente tem que tentar garantir é o quê? Melhores políticas para ter mais inclusão e para que ninguém precise do Bolsa Família, que é o mundo ideal. Mas a gente não pode viver num mundo, né, de fantasia, achando que a pessoa, vou parar de trabalhar. Claro que pode ter algum caso de alguém que não quero deixar, mas na média as pessoas elas querem muito melhorar a vida delas. Então, se isso for possível com Bolsa Família, ótimo. Se for possível com trabalho, com emprego, é a melhor política social. Né? Não tem política social melhor do que trabalho. De novo, essa é outra iniciativa que sempre toca ali nos governos. Os governos se preocupam com geração de emprego. Né? Então, é outro ponto. Na democracia, isso, de novo, não é uma garantia, mas as eleições elas constroem mecanismos que pressionam para isso acontecer. Pressionam de forma crível, que a gente chama. Né? Então, por isso que elas são tão legais. É isso. Por isso que é tão importante. E a junção das duas coisas aí acabou gerando o que a gente tem hoje, né? Acabou gerando, talvez, a gente tem uma experiência com democracia que é recente, mas a nossa democracia está muito baseada na democracia estadunidense, na democracia americana. Até a nossa Constituição, lá no início, se baseou demais na Constituição americana. Né? E foi, no fim, onde essas coisas se casaram na sua plenitude, talvez. Capitalismo e democracia, com todas as virtudes e com todos os vícios. Com todos os vícios. Né? Então, é isso. Tem vícios, tem um processo mais recente de ataque, de deterioração, também tem. A gente pode conversar sobre isso. Mas ainda é melhor.
ainda é melhor estar na democracia. Eu ainda prefiro estar na democracia. Com os Muito problemas bacana, dela. gente. Olha, tá vendo como é que tem tudo a ver aqui, pessoal, o assunto escola, né, educação e cidadania, e democracia, política, tudo a ver. Logicamente, não é aquela política que faz as pessoas se baterem, brigarem, se ofenderem. Isso não é política, gente. Isso é antipolítica, né? Na verdade, hate speech vai por aí, fake news, né? Essas coisas ruins, deletérias. Política não é isso. Política é uma coisa bem interessante. Tem um autor, né, professor Reagan, que vai falar o seguinte: olha, o que deixa esse edifício de pé, esse edifício institucional de que o professor Fred Bertolini está falando, que é o quê? Um Estado moderno, é um Estado até contemporâneo, que ele é capitalista e é democrático. São princípios até contraditórios. Por quê? No mercado prevalece o mais eficiente. Mas na política todos são iguais. O professor Fred aqui, pessoal, falou de voto censitário. Como é que funcionava isso? Né? Poderia ser assim, olha, eu tenho propriedade, tenho muito terreno, eu tenho muito patrimônio, tenho muita renda, então eu voto. Fulano de tal trabalha para mim, não tem bem, ele vive na minha fazenda, ele não vota. E todos os demais, na mesma condição, não votam. Mas ele participa da política? Participa, sim, porque eu represento o interesse dele. Olha que interessante. É uma ideologia que se faz, né? Aí, com o tempo, olha que interessante, pessoal, que o professor Fred falou aqui. Quando você vai alargando, não é? Vai alargando o sufrágio, ou seja, mais pessoas vão sendo admitidas como eleitores, os pobres, os analfabetos, todo mundo começa a votar, a renda média do eleitor baixa. E a tendência é o quê? É você buscar mais distribuição de renda e de patrimônio. Só, professor, que tem uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, né? A gente pensar, mas todo mundo tem direito a um voto e as questões públicas são resolvidas nas eleições, está tudo resolvido. Só que não, né, professor? Porque tem que ter educação, não tem, professor? O chamado interesse bem compreendido. Não é? Alex Tocqueville, um autor francês, falou sobre isso, que muitas vezes a pessoa não reconhece, não identifica, não compreende o próprio interesse. Aí ela é manipulada e começa, não é, professor? Eu queria que você falasse sobre a manipulação e sobre fake news, destruindo, né, a política, prejudicando a política e gerando aquilo que Adam Przeworski chamou de crise da democracia. O uso estratégico da informação é algo esperado pelos políticos, né? Então, a gente não pode contar com eles para garantir que eles vão fazer bom uso da informação. Eles podem mentir, eles podem usar a informação de maneira estratégica. O único caminho, de fato, é educar para a cidadania. Ou seja, esse outro passo que não acontece de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, né? E aí é uma chave difícil da gente virar e da gente acessar, porque, de fato, demanda recursos. Então, repara, ó, alguém falou, capitalismo e democracia às vezes é um pouco contraditório, e de fato né? Paradoxal, acho que comentaram aí, né? De fato, porque, por exemplo, eu tenho um conjunto de recursos privilegiado para fazer essa interação. Porque eu tive educação formal, porque eu consigo ter tempo para... eu levo 10 minutos da minha casa para o meu trabalho. Ou seja, nesse tempo que eu não estou comutando, eu posso estar refletindo, eu posso estar participando. Ou seja, ainda existe muita desigualdade. E a educação, a escola, é uma forma de tentar também minorar essas desigualdades para uma educação para a cidadania. Ou seja, que as pessoas elas aprendam a participar desde a juventude, desde a mais tenridade, desde quando tiverem o primeiro contato com a escolarização, justamente para não ficarem presas nessas armadilhas que são geradas por esse processo que acaba consumindo elas e acaba afastando elas da participação. Né? Entender
que democracia não se faz só de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. A gente que é de Brasília só vota de 4 em 4 anos, né? Então, entender que não é só voto é fundamental. Por quê? Porque o voto, ele está sujeito a várias outras dimensões, né? Então, o voto, claro, é um mecanismo que a gente chama de accountability eleitoral, né? Claro que ele tem esse mecanismo de accountability, mas, por exemplo, as pessoas têm mais dinheiro, mais recursos de campanha, elas conseguem fazer campanhas em que são mais vistas. As pessoas que às vezes acessam melhor redes de WhatsApp de determinadas comunidades conseguem fazer a candidatura delas crescer. Não significa que elas entregaram tanta coisa. Significa só que elas fizeram boas campanhas, né? Então, na ideia de democracia e a ideia de uma pessoa, um voto, o accountability eleitoral seria fundamental. Mas, na realidade da prática da democracia, a gente tem que... Existem outros elementos aí que perturbam essa ordem eleitoral. Justamente por isso é que a gente tem que ter esferas participativas que não se restringam a eleições, né? Que não se restringam a eleições. A gente tem um desenho institucional dentro da educação, né? Que favorece isso. Que favorece isso, né? O desenho, qual que é o problema? O problema é a falta de oportunidades, o problema é a desigualdade, o problema é o fato de as famílias não terem sido educadas a partir daí. Então, às vezes, a gente tem até uma estrutura bacana para isso, né? Estrutura que eu estou pensando no sentido institucional, né? Não estou falando de estrutura física, estou falando de estrutura institucional, para ter mais participação, né? Porque, por exemplo, conselhos de educação são esferas de participação, interessante, que operam os fundos de educação. Ou seja, são de fato instâncias participativas legais. Só que o que acontece no fim? O que acontece no fim é que as pessoas não têm tempo para participar e elas não sabem participar. Então, o quanto mais a gente abrir oportunidade para que as pessoas aprendam a participar desde mais cedo, melhor. O que, de novo, não implica que a gente vá... A situação de que eu demoro 10 minutos e de que a pessoa que trabalha eventualmente no supermercado demora 2 horas, especialmente em Brasília, que é uma cidade hipersetorizada, não vai ser plenamente resolvida, evidentemente, com mais educação imediatamente. Mas é uma tentativa, é mais pressão que a gente faz, são mais pressões que são geradas dentro do sistema. Entendeu? Então, a educação é um caminho super importante para a transformação. Ela não vai agora fazer com que a pessoa que trabalha no supermercado leve menos tempo, só que acontece, o filho da pessoa que trabalha no supermercado, se ele tiver uma educação de qualidade, ele muito provavelmente vai ter melhores oportunidades de trabalho e vai conseguir levar menos tempo para chegar do seu trabalho para sua casa. Ou seja, vai ter mais tempo de ócio, vai ter mais tempo de cuidar dos filhos, vai ter mais tempo de participar das reuniões da escola, né? Isso é uma coisa que eu vejo nas reuniões de pais da escola do meu filho, né? Meu filho estuda lá ali na 405. Mentira, 405 não. 304, 403. É isso, porque ele estuda na classe e na Parque, né? Em Brasília tem escola Parque, eu não sei se o pessoal que é de Brasília certamente conhece, né? E assim, eu consigo estar em todos os momentos em que os pais devem estar. Eu percebo que há vários pais que não conseguem estar naqueles momentos, né? Chega correndo do trabalho, às vezes nem vai. Ou seja, eu estou naquela instância participativa. Por quê? Porque eu tenho recursos para isso. E outros pais não têm. Isso por quê? Porque é uma situação de profunda desigualdade, né? Essa situação de profunda desigualdade, repara, ela só fica evidente porque eu tenho um filho em escola pública, né? Porque a maior parte das pessoas que estão no meu círculo social não tem um filho em escola pública. Então, essas questões
não ficam evidentes para eles, né? É verdade, professor. Muita experiência aqui, muitos elogios aqui aparecendo também, professor. Muitos mesmo, assim, o pessoal adorou muito a sua exposição, né? E eu queria dizer o seguinte, nós estamos chegando aqui ao final dessa live. Infelizmente, pessoal, o tempo aqui passou muito rápido, né? Nós aprendemos muito aqui com o professor Fred. Eu tenho certeza que ele vai voltar, porque, né, o assunto está pedindo mais, né, professor? Não, com certeza, me chamando eu venho. Muito bacana, gente. Ó, estamos encerrando, então. Eu queria agradecer aqui ao professor Fred Bertolini, que é uma pessoa muito sensível, que tem essa experiência com movimento social, com projeto social, né, que esteve nos lugares, né, com a situação de maior vulnerabilidade no Rio de Janeiro, mas também que esteve na Universidade de Nova York, né, viu duas realidades e, não é, essas duas realidades, eu tenho certeza que impulsionaram ele ainda mais a buscar fazer essas intervenções cada vez mais qualificadas aqui a que ele se referiu. E aqui deu uma química muito boa entre você e a rede pedagógica, viu, professor Fred? Se sinta parte aqui, né? Se sinta membro da rede pedagógica e vamos juntos, porque aqui, na verdade, o nosso objetivo é valorizar o professor, valorizar a criança, o estudante, a educação, é disseminar coisa boa, emancipação, liberdade, e você nos ajudou muito dentro desse nosso projeto. Que bom, eu que agradeço o convite. Sempre que quiser chamar, estou disponível. Achei bem legal também a interação. Foram duas lives bem diferentes, mas ambas, assim, eu acho que rolou uma ótima contribuição, uma ótima química, uma ótima troca também entre a gente, né? Então, enfim, tô aí. Muito E bem, vou professor. assistir as próximas, porque eu já sei que tem um monte de coisa importante aí para ver sobre desenvolvimento infantil, que vai ser importante para mim. Ah, muito bem, professor. Sinta-se bem-vindo, sinta-se em casa aqui na rede pedagógica. Nós agradecemos muito e também nos parabenizamos pelo trabalho que você faz na UNB, pelo trabalho que você faz também com grupos de pesquisa. Trabalho realmente muitíssimo relevante. Parabéns, professor. Obrigado e parabéns a vocês também, né? Principalmente. Até mais, professor. Até a próxima, então. Tchau. Até mais. Pessoal, esse aqui, o professor Fred Bertolini, da Universidade de Brasília, né? Uma grande referência na ciência política, estudou num dos berços da ciência política no mundo, que é a Universidade de Nova York, e aos pés, eu mencionei aqui para vocês, de Adam Pishvorsky, né? Que é um grande cientista político, talvez o mais famoso vivo nos nossos dias, né? E eu queria aqui mandar um abraço para todos vocês, Catita, por exemplo, Francisca, né? Para a professora Dipladriana, isso, Miguel, para a Regina Maltês Camilo, isso, Carol. Gente, amanhã nós temos uma live aqui especial às 16 horas com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Escola da Ponte, né, que é uma referência no século XX, até hoje é uma grande referência na educação mundial, e o professor José Pacheco, que é um inspirador dessa experiência, a Escola da Ponte, vai estar aqui neste domingo, 21 de julho, às 16 horas, você não pode perder. E às 19 horas, neste domingo, 21 de julho, nós teremos o professor Lino de Macedo, iniciando o minicurso Direitos de Aprendizagem. O professor Lino de Macedo é referência em desenvolvimento infantil. Ele também faz parte aqui do projeto. Ele tem muito conhecimento. Ele é livre docente em psicologia na Universidade de São Paulo. É uma pessoa que tem feito uma grande contribuição. Vem aqui interagir com ele, vem aqui interagir com a gente. Agradeço muito a participação de todas vocês, de todos vocês. Todos os comentários aqui fizeram diferença.
tá? Daqui a pouquinho nós voltamos aqui com a Érica, que vai explicar para vocês rapidamente como participar dos sorteios. Aproveito para agradecer à Fundação Roberto Marinho, que está apoiando essa edição da Semana Rede Pedagógica, que mandou 10 kits para serem sorteados entre os participantes. Agradeço também à editora Vozes, que mandou 10 livros autografados do professor Miguel Arroio, que está entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti. Livro, gente, é um top, bom demais. Fique com a gente essa semana, que nós vamos desbravar muita coisa aqui. Eu tenho certeza que essa formação vai fazer uma grande diferença na sua vida. E não seja egoísta, compartilhe, convide suas amigas, convide os seus amigos para participar. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo, né? O que é bom tem que ser para todo mundo. Gente, até daqui a pouco com a Érica e até amanhã, 16 horas e 19 horas, com o professor José Pacheco e com o professor Lino de Macedo, respectivamente. Eu cumprimento, abraço todos vocês, todas vocês, nas pessoas de Thaís F.W. Bezerra, Alves Raquel, _ Carol LAMM. E boa sorte aí para o pessoal que vai participar do sorteio. Tchau, pessoal!